Se você cresceu vendo animes ou desenhos na TV nos anos 90 e 2000, provavelmente já deve ter esbarrado com essa logo. Se você não lembra, saiba que essa empresa americana foi uma das responsáveis por exportar vários títulos lá do Japão para o Ocidente. Mas com um pequeno detalhe, destruindo alguns animes. Ficou curioso? Então vem comigo que eu vou te explicar como algumas distribuidoras americanas foram responsáveis por estragar vários animes aqui pra gente. Mas antes de começar, deixa aí o seu like no vídeo e se inscreve nesse canal que eu tô sempre trazendo alguns aspectos bem interessantes sobre esse mundinho que eu tanto gosto. No mais, simbora pro vídeo. Para entender melhor essa treta, a gente precisa ter uma noção básica de como funciona o licenciamento de um produto audiovisual, principalmente na era pré-serviços de streaming. Eu não sou nenhum especialista nisso, e se eu tiver errado, peço que me corrija aí nos comentários, beleza? Mas no geral, existem diversos tipos de contrato para que um anime venha lá do Japão para ser exibido em canais de TV ou seja distribuído em mídia física por aqui. Mas talvez a forma tradicional seja que exista uma empresa que faça esse intermédio do licenciamento da obra, e não que a obra venha direto do Japão pra cá, sabe? Por exemplo, a 4Kids compra os direitos da distribuição do anime Yu-Gi-Oh! E aí ela tem o direito de enviar essa obra para diversos países. E essa é a empresa que encomenda uma dublagem para os estúdios, por exemplo, quando a gente fala nesse formato de um licenciador intermediário. A partir daí, ela sonda se algum canal de TV do país em questão tem interesse em exibir esse desenho na sua grade. Quando tem, ela vende essa concessão para que o canal exiba essa obra. Até aí tudo bem. A empresa fez todo esse trâmite para que o anime chegasse na nossa TV. Mas o problema que eu falei está no meio desse processo. Quando a empresa compra os direitos de um produto, algumas vezes ela possui uma certa liberdade para fazer mudanças nessa obra. Sejam essas mudanças desde censura para encaixar o desenho em uma determinada classificação indicativa, ou seja para mudar alguns contextos culturais para que o público ocidental compreenda melhor algumas coisas. Claro que existem algumas adaptações que podem até ser bem-vindas e que não fazem tanta diferença no todo, mas em sua grande maioria tivemos casos de séries que foram completamente editadas para passar por aqui. Talvez eu use muito o exemplo de Yu-Gi-Oh! Porque eu já vi esse anime o suficiente para saber de muitas coisas que foram mudadas, mas o que rolou no desenho do Truco do Diabo se repetiu em vários animes que passaram por aqui. E eu usei o exemplo da 4Kids porque são casos bem famosos e é uma empresa que já fechou, então eu posso falar com menos receio. Mas não pense que ela era a única que fazia esse tipo de adaptação. Muitos outros animes vieram para cá através de outras distribuidoras, mas que tiveram mudanças também, e essas distribuidoras geralmente eram norte-americanas. Vou começar aqui por casos de mudanças de nomes, mas é bom a gente lembrar também que alguns desses casos, seja de nome ou de pronúncia, nem sempre foram exigidos pelas distribuidoras, mas sim adaptações feitas pelos próprios estúdios de dublagem, para não causar uma impressão errada no espectador. Por exemplo, a Kagome e o Kurapika de Inuyasha e Hunter x Hunter. Mas sim, tem nomes que às vezes foram mudados porque a distribuidora pediu. E em alguns casos a exigência vem direto do Japão, já que eles têm a pretensão de que o personagem seja conhecido internacionalmente com um determinado nome. Então eu vou citar aqui algumas mudanças que eu achei que são curiosas e que talvez até hoje você nunca soubesse qual o nome original do personagem. Aí pode ser que eu cite alguns que não foram necessariamente mudanças da distribuidora, já que não dá pra ter tanta certeza dessas coisas. Então já fica o aviso caso tenha algum deslize. Mas vamos lá. Começando com o meu xodó, Yu-Gi-Oh! A grande parte dos nomes dos personagens principais, exceto o protagonista, tiveram seus nomes americanizados, sendo que o nome real do Joey é Jonouchi, o da Thea é Anzo, e por aí vai. Inclusive muito disso se mantém na continuação GX, que o Judai vira Jaden. Nesse caso eu acredito que seja uma decisão conjunta entre a distribuidora e a própria Konami, pois nos jogos de Yu-Gi-Oh! E até na tradução do mangá aqui, esses nomes adaptados também foram usados. É algo muito parecido com o que acontece com Pokémon também. Você sabia que o nome original do Ash é Satoshi? Pois é, Pokémon é um dos casos que tudo foi alterado para o ocidente, mas é uma decisão que vem direto dos jogos, pois os próprios Pokémon têm nomes específicos em diferentes línguas, e aqui no Brasil se mantiveram os nomes em inglês.
Ainda na linha de anime de vender brinquedo, Digimon também teve os nomes dos protagonistas das suas 2 primeiras temporadas, em sua maioria alterados. Alguns parecendo até mesmo abreviações dos nomes originais, como Tai, vindo de Taichi, Met, vindo de Yamato, e TK, vindo de Takeru. E tem uns nomes que no começo do anime até foram usados, como no primeiro episódio eles falam Easy Koshiro Izumi. A segunda parte é o nome original dele, misturado com a primeira parte que é o nome americanizado. Mas é bem raro os momentos no anime que ele é chamado de Koshiro. Lembrei também aqui de Super Campeões, ou Capitão Tsubasa, que alguns nomes foram trocados para ficar mais fácil, como Tsubasa Ozora virou Oliver Tsubasa. E em alguns momentos ele é até chamado com um nome super composto, como Oliver Tsubasa Ozora. Em Zet Bell, que no original é Konjiki no Gash Bell, além do Gash, que virou Zet, o protagonista Kiyomaru veio para cá somente como Kyo. Enfim, exemplos não faltam. Mas eu trouxe esses casos dos nomes mais como curiosidade mesmo. Eles não chegam realmente a estragar um anime. E que fique claro que eu não tô reclamando da dublagem aqui, tá? Porém, a partir daqui eu quero falar de algumas coisas que realmente fazem uma diferença tremenda. A parte sonora de qualquer narrativa audiovisual é extremamente importante para trazer o clima do que foi pensado para a obra. E acredite se quiser, esse foi um dos aspectos que foram bastante modificados em alguns animes. Assistindo a versão localizada e a versão original de Yu-Gi-Oh!, a gente consegue claramente definir que há uma diferença de tom. Fica bem perceptível como a produção original queria tratar alguns momentos e como a 4Kids fez uma coisa totalmente diferente. O instrumental meio tradicional e egípcio é algo bem rico e que casa muito com a proposta do anime, mas eles foram totalmente trocados por um monte de músicas frenéticas feitas por sintetizadores genéricos. E tem momentos que essa trilha modificada subverte totalmente o clima que a cena deveria ter. O tomate místico de Arcana é uma defesa fraca. Se eu invocar outro monstro e destruí-lo, eu posso montar um ataque em cima dos pontos de vida dele e vencer este duelo. Eu acho que eles acreditavam que uma trilha mais alegrinha ia deixar as crianças mais interessadas. Vai saber. E uma coisa que me deixa pé da vida é que eles não aguentam que existam momentos de silêncio. Em várias cenas em que o anime queria ter apenas alguns segundinhos de reflexão, só tocando aquela trilha, eles acrescentaram falas óbvias ou piadocas de personagens que estão ali fora da cena. É meio patético. Pode ter evitado esse, Yugi, mas ainda vai ter um ataque e será banido para o Reino das Sombras pra sempre. Continua no próximo episódio. Inclusive, você sabia que quando o Yugi se transforma, digamos assim, ele não grita Yu-Gi-Oh! Pois é, isso sem falar nas aberturas que vieram pra cá totalmente diferentes. Eu aposto que você lembra das músicas ocidentalizadas de Yu-Gi-Oh!, Beyblade, Medabots e Digimon, que não são nem de longe tentativas de traduzir as aberturas originais, mas sim músicas totalmente refeitas e que, convenhamos, são bem idiotas. Digimon digitais, sua vez, Beyblade, vai Beyblade, são claramente jingles para ficar martelando na cabeça das crianças, o que até faz sentido, já que são animes de vender brinquedo, mas mesmo assim, né gente, a obra ela pode ser mais do que isso, e o original tá aí para provar com músicas bem legais. Ah sim, e eu vou dar um desconto para a abertura de Pokémon aqui, porque ela é bem boa em relação a essas outras, mesmo sendo bem diferente da original. Ainda dentro desse aspecto sonoro, digamos assim, como eu já falei de músicas e nomes, agora vamos falar de diálogos, porque são eles que constroem a história, não é mesmo? E é justamente neles que a galera trabalha para alterar completamente o sentido de algumas coisas e mudar completamente o que o anime queria passar de verdade. Já deve ser bem claro para todo mundo que em muitos desses casos que foram vendidos para o público infantil, a palavra matar é quase um tabu, muitas vezes sendo substituída por destruir ou derrotar. E novamente no exemplo de Yu-Gi-Oh!, eu adoro como eles mexem nisso. Sabe quando o Yugi e o Kaiba duelam contra aqueles mascarados em cima de um prédio? Então provavelmente você lembra que os vilões dizem que o lado que perder o duelo terá o vidro quebrado e o perdedor, bem, cairá no domínio das trevas. Pois é, ali é um portal e blá blá blá. Mas originalmente quem perdesse só iria cair e se explodir no chão mesmo. Ia morrer. Esse recurso do domínio das trevas é algo usado toda hora. Sempre que há um perigo é esse tal domínio do mal. Mas na verdade o perigo seria morrer mesmo, ou perder uma perna.
Isso de disfarçar mortes é muito usado em diversas obras, sendo que em algumas vezes a trama é totalmente cortada e até personagens são retirados da história antes de morrer por causa disso. E não é só a morte não, tá? O amor também é meio proibido. Em Sakura Card Captor, vários diálogos entre o Toya e o Yukito são alterados para excluir a sugestão de que eles podem ser dois homens que se gostam. A mesma coisa aconteceu com duas personagens de Sailor Moon S, que até usaram o recurso de transformar elas em primas para justificar a proximidade. Tem também a troca de vários nomes de comidas ou bebidas típicas do Japão para coisas mais ocidentais, seja até para deixar mais claro para o ocidente ou até para não dar uma má influência para as crianças. Lembra que eu falei de Zatch Bell, né? Então, nessa versão ocidental que a gente recebeu por aqui, os carinhas pequenos que lutam são chamados de mamodos, seja lá o que isso significa. No original eles são simplesmente demônios mesmo. E talvez um dos casos mais clássicos de adaptação de trama seja o famoso Digimon o filme. Você lembra dessa capa? Você nunca achou curioso que esse filme se passasse em 3 tempos diferentes? Isso não era à toa. Na verdade, esse filme é uma versão americana que junta 3 filmes de Digimon, na verdade um OVA e 2 filmes. Os diálogos são super alterados para parecer que os 3 têm alguma ligação entre eles. Pessoalmente eu tenho uma ligação bem afetiva com esse filme, então eu não consigo desgostar dele. Mas quando a gente nota como é tosco a tentativa de criar um filme novo a partir de 3 projetos diferentes, fica claro quanto a gente consumiu muitos animes de forma bem alterada por aqui. E se você achou que eles não se atreveriam a ir mais longe, receio dizer que você se enganou. Talvez o Sanji com o pirulito seja o maior exemplo de quão longe eles podem ir. Pois é, as censuras feitas nos animes que chegaram aqui, muitas vezes foram feitas por essas distribuidoras americanas. Seja o clássico de apagar cigarros ou disfarçar armas de fogo, ou recolorir sangue. Nossa, essa eu acho tosco demais. Eu morro de rir toda vez que eu vejo essa cena de Yu-Gi-Oh! Em que o guarda do Pegasus aponta o dedo para Kaiba. E aí, você também pularia da janela se ameaçassem te dar uma dedada? A violência sempre foi um problema para as distribuidoras. Outro problema recorrente era a questão da sensualidade, que fez com que algumas obras como Tenshimuyo fossem totalmente picotadas por conta disso. Sério, ninguém teve a mínima preocupação em entender qual era o público do anime antes de passar ele numa grade infantil. E as censuras vão além de cortes ou alterações na imagem, tá? Temos exemplos de alguns episódios de Pokémon que nunca chegaram por aqui justamente por serem considerados errados para as crianças. Só um adendo para falar um pouco mais sobre Yu-Gi-Oh! É tão estranho quando você pega a versão original e compara com a da 4Kids. Eles mudam o estilo das tabelas de pontos de vida, o layout das cartas. Eu nunca entendia como eles sabiam os efeitos das cartas se não tinha nada escrito nela. E tudo isso era feito para não aparecer nenhuma letra estrangeira na tela. Enfim. Então, gente, se eu for citar todas as censuras e alterações que os animes sofreram quando chegaram por aqui, esse vídeo poderia ficar infinito. Mas o meu objetivo não era mostrar todas elas, mas sim discutir o porquê delas existirem. Claro que a gente não pode condenar totalmente o motivo de algumas dessas escolhas terem sido feitas, já que na época não se tinha tanta noção de um mercado de animes de fato. Eles eram vistos simplesmente como desenhos como qualquer outro. Então os executivos achavam necessário que algumas mudanças fossem feitas para que eles ficassem mais parecidos com os desenhos ocidentais, e talvez até mais palatáveis para as crianças. Mas a gente também não pode deixar de achar engraçado ou até trágico alguns casos desses. Pois julgue você negativo ou positivo, essas mudanças fazem com que a gente tenha tido um contato com essas obras de forma bem diferente que a gente teria se o original tivesse chegado por aqui. E é interessante a gente observar como tudo era feito na época, pois hoje temos um mercado focado em animes crescendo cada vez mais, e um público mais acostumado e sabendo diferenciar e entender que vivemos em culturas diferentes e tá tudo bem. A gente não precisa mais alterar tanto um produto cultural para que ele fique mais próximo da gente. Deixa que a história dele decida se é algo que merece que a gente se identifique ou não.